Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Palavra Santa. Para você que é novo aqui, quero pedir que você se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça de deixar seu like. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E, pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E, pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago,
esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E, pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam:
Uns dizem que é João Batista. Outros dizem que é Elias. E outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E, pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos,
dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E, pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que,
dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E, pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E, pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse:
Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E, pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias,
e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E, pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas,
fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E, pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que,
Dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E, pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E, pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse:
Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E, pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias,
e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E, pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, no terceiro dia,
ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino.